Há versículos na Bíblia que não apenas confortam, mas transformam. Palavras que, quando compreendidas e aplicadas, se tornam verdadeiros mapas para quem busca prosperidade, clareza e vitória em todas as áreas da vida. Este é o caso do versículo que vamos explorar profundamente hoje. Ele não é apenas uma mensagem espiritual. É uma chave que revela o caminho para o sucesso. Sucesso duradouro, sólido e que não se abala diante das tempestades da vida. Antes de avançar, eu quero te pedir algo muito importante. Escreva aqui nos comentários qual é o versículo da Bíblia que mais impacta a sua vida. Sua participação pode inspirar outras pessoas e fortalecer essa comunidade de fé e crescimento. Agora, respire fundo e permita que estas palavras penetrem no seu coração. Não se trata de mais um conselho motivacional. O que você vai ouvir é sabedoria que atravessou séculos, já guiou reis, profetas, empreendedores e visionários, e continua sendo a bússola para aqueles que se recusam a viver uma vida de mediocridade. Muitos buscam sucesso apenas em fórmulas humanas, em estratégias de curto prazo ou em atalhos que parecem promissores, mas que no final cobram um preço alto. O que este versículo nos mostra é que o verdadeiro sucesso não está preso a circunstâncias externas. Ele nasce dentro de você, da sua fé, das suas escolhas e do alinhamento entre sua mente, seu espírito e a direção divina. O que é sucesso para você? Talvez seja estabilidade financeira, paz no lar, realização profissional, saúde, ou até mesmo encontrar propósito naquilo que você faz diariamente. Independentemente da forma, a verdade é que o sucesso verdadeiro é fruto de um processo, e esse processo está descrito claramente nas Escrituras. O versículo que vamos analisar não só te mostra esse caminho, como também te alerta para o que deve ser evitado, para que você não desperdice sua energia em batalhas inúteis. Imagine que você está diante de uma estrada. Uma delas é larga, cheia de placas chamativas, promessas fáceis e atalhos convidativos. A outra parece mais estreita, exige disciplina, fé e perseverança. Qual você escolheria? A primeira pode parecer mais rápida, mas leva a frustrações. A segunda, ainda que desafiante, é a que conduz ao êxito verdadeiro. O versículo que iremos desvendar aponta justamente para essa segunda estrada. E aqui está a diferença. Enquanto o mundo insiste em medir sucesso apenas por conquistas externas, Deus nos mostra que o sucesso começa dentro de nós. No coração que confia, na mente que se disciplina e nas ações que se alinham com a verdade. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores sobre prosperidade, ensinava que o sucesso é construído sobre fé, pensamento definido e ação persistente. Curiosamente, essas ideias estão enraizadas nas Escrituras muito antes de se tornarem conceitos modernos de desenvolvimento pessoal. O versículo que você vai conhecer hoje não é apenas uma frase bonita. Ele é um princípio atemporal que, quando colocado em prática, transforma sonhos em metas e metas em realidade. Ele revela que não basta acreditar ou apenas esperar. É preciso agir de acordo com a fé que você professa. Portanto, prepare-se. Este não será apenas mais um vídeo que você escuta e esquece. É uma convocação para a mudança. É a revelação de que Deus já colocou em suas mãos as ferramentas necessárias, mas cabe a você usá-las. O caminho do sucesso não é um segredo guardado a 7 chaves. Ele está diante dos seus olhos, e hoje você terá clareza sobre ele. E mais do que isso, você vai perceber que esse versículo não fala apenas sobre bens materiais ou conquistas externas, mas sobre viver de forma plena, em paz com Deus, consigo mesmo e com aqueles ao seu redor. Escreva nos comentários: você acredita que a Bíblia é de fato um manual para o sucesso? Quero saber sua visão. Agora que você abriu o coração e a mente, vamos mergulhar neste versículo poderoso e descobrir como ele pode mudar a sua trajetória de uma vez por todas. O versículo que serve de fundamento para a nossa reflexão está em Provérbios capítulo 16, versículo 3, que diz: Confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos
serão estabelecidos. Essas poucas palavras carregam um poder transformador que muitos ainda não compreenderam. E é justamente por ignorar verdades como essa que tantas pessoas vivem tentando, se esforçando, acumulando experiências e estratégias, mas continuam sem ver resultados duradouros. O segredo não está em simplesmente trabalhar mais ou em buscar fórmulas externas. O segredo está na origem dos seus planos. Note a ordem do versículo. Primeiro ele diz: confia ao Senhor as tuas obras. Ou seja, antes de pensar nos resultados, antes de querer que seus sonhos se realizem, você precisa entregar o controle, reconhecer que há um Deus que governa sobre todas as coisas. Essa confiança não é passiva, não é ficar de braços cruzados esperando um milagre cair do céu. É uma confiança ativa, que envolve fé, planejamento, disciplina e obediência. Aqui está o ponto que diferencia os que alcançam o sucesso daqueles que vivem de tentativa em tentativa: entregar as obras a Deus. Quando você faz isso, deixa de agir motivado apenas por ego, ambição ou pressa, e passa a agir guiado por propósito. Essa mudança de motivação altera completamente os resultados, porque coloca você em sintonia com aquilo que é eterno. Mas o versículo não para aí. Ele traz uma promessa clara: e teus planos serão estabelecidos. Não se trata de planos frágeis, que dependem apenas de circunstâncias ou da aprovação de terceiros. O texto fala de planos estabelecidos, firmes, sólidos, que resistem ao tempo e às adversidades. Quando você coloca Deus como base de tudo o que faz, seus projetos deixam de ser apenas intenções humanas e passam a carregar o peso da aprovação divina. Napoleon Hill dizia que o sucesso nasce de um propósito definido aliado à fé inabalável. Ele acreditava que uma ideia sustentada pela crença e pela persistência inevitavelmente se transformaria em realidade. O que a palavra de Deus nos revela em Provérbios 16, versículo 3, é ainda mais profundo. Quando esse propósito é colocado diante do Senhor, ele ganha raízes espirituais. Não é apenas a sua força de vontade sustentando o sonho, mas a mão de Deus, direcionando os passos. Isso explica por que tantas pessoas inteligentes, capacitadas e esforçadas não conseguem prosperar. Elas confiam apenas em sua própria força, em sua inteligência limitada, e esquecem de alinhar seus planos com o Criador. É como tentar construir uma casa sobre areia. Por mais bela que seja a estrutura, quando as tempestades chegam, ela não se mantém. Já aquele que entrega seus planos a Deus, constrói sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, mas a base permanece intacta. O versículo nos ensina também que Deus não rejeita o planejamento. Ele não está dizendo que você deve simplesmente viver ao acaso. Pelo contrário, ele valoriza os planos, tanto que promete estabelecê-los. O que ele nos pede é que antes de correr atrás de nossos objetivos, os apresentemos diante dele. É uma questão de prioridade. Primeiro a entrega, depois o estabelecimento. Isso muda tudo. Porque em vez de gastar energia com caminhos incertos, você passa a andar em direção ao que já foi confirmado por Deus. Em vez de desperdiçar anos perseguindo coisas que não te trariam realização, você passa a investir naquilo que tem a marca da aprovação divina. Essa é a diferença entre viver frustrado e viver em plenitude. Agora pare por um instante e reflita. Quais são os planos que você tem carregado? Eles estão realmente alinhados com a vontade de Deus? Ou são apenas desejos movidos por pressa e ansiedade? Essa reflexão é necessária, porque enquanto seus planos estiverem nas suas mãos apenas, eles continuarão frágeis. Mas quando você os entrega, você descansa na certeza de que, mesmo que o caminho mude, o destino final será de vitória. Portanto, não ignore este versículo. Ele não é um enfeite bíblico para ser lido e esquecido. Ele é um manual de ação. Confie as suas obras ao Senhor, alinhe seus projetos com Ele, e veja como seus planos se tornarão sólidos, estáveis e vitoriosos. Saber que Deus promete estabelecer nossos planos quando confiamos nele é inspirador. Mas a pergunta que surge é:
Como aplicar isso no dia a dia? Como transformar essa promessa em realidade concreta na vida profissional, financeira, espiritual e até nos relacionamentos? É aqui que a teoria se encontra com a prática, e onde muitos falham por não compreender o equilíbrio entre fé e ação. O primeiro passo é entender que entregar as obras ao Senhor não significa abandonar sua responsabilidade. Há quem pense que confiar em Deus é simplesmente esperar de braços cruzados, mas isso está muito distante da verdade bíblica. A palavra nos mostra repetidamente que a fé verdadeira exige movimento. Tiago capítulo 2, versículo 17 declara: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que confiar em Deus envolve tanto acreditar quanto agir. Assim, aplicar o princípio de Provérbios capítulo 16, versículo 3, começa com um hábito diário. Antes de iniciar qualquer projeto, coloque-o diante de Deus em oração. Isso não precisa ser um ritual longo ou complicado. Pode ser simples e direto. Senhor, eu entrego a Ti este plano, que não seja apenas a minha vontade, mas a Tua. Guia cada passo. Esse gesto aparentemente pequeno muda o curso do que você faz, porque não é apenas você movendo as peças, mas o próprio Criador abrindo os caminhos. Depois, vem a disciplina. Napoleon Hill enfatizava que pessoas de sucesso são aquelas que transformam pensamentos em planos e planos em ação consistente. A Bíblia confirma esse princípio, mas adiciona um elemento essencial: a orientação divina. Quando você une planejamento humano com direção celestial, cria uma fórmula que não falha. Por isso, após orar e entregar seu projeto, trace metas claras, organize suas tarefas e avance um passo de cada vez. Outro ponto fundamental é a persistência. Muitas pessoas desistem no meio do processo porque enfrentam obstáculos. Mas lembre-se, se seus planos foram entregues ao Senhor, os obstáculos não são sinais de fracasso, mas testes para fortalecer sua fé. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4: a tribulação produz perseverança, a perseverança caráter, e o caráter esperança. Ou seja, as dificuldades que surgem não têm o objetivo de te paralisar, mas de te moldar para sustentar o sucesso que virá. E aqui está uma verdade poderosa: o sucesso estabelecido por Deus não é instantâneo. Ele é construído. É como plantar uma semente. Você não joga a semente hoje e colhe amanhã. Primeiro vem a preparação da terra, depois o crescimento invisível das raízes, e só então os frutos aparecem. Muitas vezes, Deus está fortalecendo as raízes antes de permitir que o mundo veja o fruto. Isso exige paciência e confiança no processo. Aplicar esse princípio também significa ajustar a motivação. Pergunte-se: por que quero este plano realizado? Se o motivo for apenas orgulho, competição ou vaidade, dificilmente você verá estabilidade. Mas se sua motivação estiver alinhada com valores eternos, abençoar sua família, servir pessoas, honrar a Deus, então a promessa se cumpre. O Senhor não estabelece planos egoístas, mas aqueles que contribuem para um propósito maior. Na prática, isso pode se traduzir de várias formas. Se o seu plano é financeiro, comece a aplicar princípios de boa administração, de generosidade e de trabalho diligente. Se o seu plano é na área profissional, invista em aprimorar seus talentos, seja íntegro no que faz e mantenha a humildade para aprender sempre. Se o plano envolve relacionamentos, pratique o perdão, a paciência e o amor genuíno. Tudo isso são formas de confiar as obras ao Senhor, porque mostram que você está agindo de acordo com os valores dele. Finalmente, aplicar o princípio exige vigilância contra a ansiedade. Muitas vezes a impaciência leva as pessoas a abandonarem o caminho que Deus estabeleceu, buscando atalhos aparentemente mais rápidos. Mas esses atalhos quase sempre resultam em frustração. Lembre-se, quando Deus estabelece, Ele também sustenta. O que vem rápido demais, sem preparo e sem direção divina, não dura. Portanto,
Confiar suas obras ao Senhor é uma prática diária, que envolve oração, disciplina, persistência, motivação correta e paciência. É um processo contínuo, não um evento isolado. E à medida que você vive dessa forma, verá como seus planos deixam de ser apenas desejos passageiros e se tornam projetos firmes, construídos sobre a rocha que é Cristo. Muitas pessoas vivem em busca de sucesso, mas poucas param para refletir. Que tipo de sucesso estou perseguindo? Há um abismo entre o sucesso humano, passageiro e limitado, e o sucesso estabelecido por Deus, que é duradouro e completo. É exatamente aqui que Provérbios capítulo 16, versículo 3, se torna um divisor de águas. O sucesso humano, em geral, é medido por números, salários altos, patrimônio acumulado, seguidores nas redes sociais, prestígio diante da sociedade. Não há problema em conquistar essas coisas, mas quando elas se tornam o objetivo final, o resultado é sempre frágil. Basta uma crise econômica, uma perda repentina ou uma mudança inesperada para que tudo desmorone. É como construir um castelo na areia. Pode parecer belo, mas não resiste à maré. Já o sucesso estabelecido por Deus tem uma base totalmente diferente. Ele começa dentro, no caráter, na fé, na integridade. Esse tipo de sucesso não depende apenas de circunstâncias externas, mas da firmeza espiritual que sustenta cada conquista. Jesus deixou isso claro em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, quando falou sobre o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, chuvas e rios, mas a casa não caiu porque estava firmada em um alicerce sólido. É isso que acontece quando confiamos nossas obras ao Senhor. Ele não apenas abençoa os resultados, mas fortalece as bases. Assim, o que é construído permanece, porque não depende apenas da força humana. Napoleon Hill costumava dizer que existem pessoas que sobem rapidamente na vida, mas caem com a mesma velocidade porque não construíram fundamentos. Isso se conecta de forma direta com o ensino bíblico. O sucesso sem propósito e sem princípios é como correr atrás do vento. Ocupa energia, mas não traz satisfação. Quantos exemplos vemos de pessoas que alcançaram riqueza ou fama, mas vivem em vazio, ansiedade e solidão? Isso mostra que o sucesso humano, por si só, não supre as necessidades mais profundas do coração. O sucesso estabelecido por Deus, por outro lado, é integral. Ele não se limita ao financeiro. Ele envolve paz no lar, saúde emocional, clareza espiritual e a sensação de estar vivendo dentro de um propósito maior. É o tipo de sucesso que não se abala com crises externas, porque não depende apenas do que está fora. Ele nasce de dentro para fora. Isso não significa que quem entrega seus planos ao Senhor nunca enfrentará dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades virão. Mas a diferença é que quem vive no sucesso de Deus não é destruído por elas. As crises se tornam aprendizado, os obstáculos viram degraus e as perdas se transformam em oportunidades de crescimento. Outro ponto essencial é a motivação. O sucesso humano, muitas vezes, é movido por orgulho, vaidade ou competição. Mas o sucesso de Deus é movido pelo desejo de servir, de impactar positivamente, de deixar um legado. Isso gera uma diferença radical na forma como você vive. Porque quando o sucesso é apenas para si, o vazio se instala rápido. Mas quando ele é para honrar a Deus e abençoar vidas, ele se multiplica. Pense em José do Egito. Ele não buscava sucesso humano, mas foi fiel a Deus em cada situação, seja como escravo, prisioneiro ou governador. O resultado foi um sucesso estabelecido por Deus, que não apenas o abençoou, mas salvou uma nação inteira da fome. Esse é o modelo do sucesso verdadeiro, aquele que transcende o indivíduo e alcança gerações. Portanto, a grande pergunta não é apenas quero ter sucesso, mas que tipo de sucesso estou construindo? O sucesso humano pode te dar coisas, mas o sucesso de Deus te dá paz. O sucesso humano
pode te colocar em destaque, mas o sucesso de Deus te dá propósito. O sucesso humano pode durar alguns anos, mas o sucesso de Deus ecoa na eternidade. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Não apenas nos instrui a confiar nossas obras ao Senhor, mas nos garante que o resultado será diferente de tudo que o mundo pode oferecer. É sucesso com raízes. É conquista com significado. É vitória que permanece. A melhor forma de entender um princípio bíblico é observar como ele se manifesta na vida real. E a Escritura está repleta de exemplos de homens e mulheres que decidiram confiar suas obras ao Senhor, e por isso, tiveram seus planos estabelecidos. Esses relatos não estão na Bíblia apenas como histórias antigas, mas como modelos atemporais que mostram o poder desse versículo em ação. Comecemos com José do Egito. Sua trajetória é uma das mais marcantes em toda a Bíblia. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, José poderia ter se revoltado, desistido da fé e buscado apenas o sucesso humano, tentando sobreviver a qualquer custo. Mas em cada etapa de sua vida, seja na casa de Potifar, no cárcere ou diante do faraó, José permaneceu fiel a Deus e confiou suas obras ao Senhor. O resultado foi extraordinário. Seus planos foram estabelecidos de tal maneira que ele se tornou governador do Egito, administrando uma das maiores crises de fome da história e salvando nações inteiras. O sucesso de José não foi circunstancial. Foi estabelecido por Deus porque ele nunca deixou de entregar seus planos ao Senhor. Outro exemplo é Davi. Antes de ser rei, ele era apenas um pastor de ovelhas. Humanamente, não havia motivo para acreditar que Davi alcançaria uma posição tão elevada. Mas o segredo de sua vida estava em sua confiança no Senhor. Quando enfrentou Golias, ele não confiou em sua própria força ou em armas sofisticadas. Suas palavras revelam sua motivação. Eu, porém, venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi confiou sua obra ao Senhor, e o plano foi estabelecido. O jovem pastor se tornou rei de Israel, e seu reinado ficou marcado na história como um tempo de prosperidade e vitória. Temos também Neemias, um homem que poderia ter vivido apenas para sua posição de copeiro do rei. Mas quando soube da situação de Jerusalém, com seus muros destruídos, ele não buscou estratégias apenas humanas. Primeiro, orou e entregou seus planos ao Senhor. Depois, com coragem e disciplina, se levantou para reconstruir os muros. A tarefa parecia impossível diante da oposição e da falta de recursos, mas porque Neemias confiou suas obras a Deus, seus planos foram estabelecidos. Em apenas 52 dias os muros foram restaurados, e o povo recobrou sua identidade e dignidade. Esses exemplos revelam uma verdade poderosa. Não importa o ponto de partida. José estava em um cárcere, Davi em um campo isolado, Neemias em uma posição aparentemente sem poder. O que fez a diferença não foi o cenário inicial, mas a entrega de seus planos ao Senhor. E como isso se aplica à sua vida hoje? Talvez você se sinta em uma situação semelhante à de José, preso por circunstâncias que não escolheu. Ou como Davi, sendo subestimado, considerado pequeno demais para grandes responsabilidades. Ou talvez como Neemias enfrentando um desafio imenso que parece além das suas forças. Em todos esses casos, o segredo é o mesmo. Confie suas obras ao Senhor. O sucesso estabelecido por Deus não depende de onde você está agora, mas de quem guia seus passos. Ele pega o improvável e transforma em vencedor. Ele pega situações impossíveis e faz delas testemunhos de vitória. A Bíblia não mostra esses exemplos para que você os admire de longe, mas para que perceba que o mesmo Deus que agiu naquela época continua agindo hoje. Essas histórias nos ensinam que o sucesso de Deus é maior que qualquer estratégia humana. Não que o esforço não seja necessário, mas o esforço sem direção divina é limitado. José administrou o Egito porque foi capacitado por Deus. Davi reinou porque estava debaixo da promessa divina. Neemias reconstruiu porque Deus lhe deu favor diante do rei e coragem diante dos inimigos.
Assim também é com você. Quando entrega seus planos ao Senhor, Ele abre portas, conecta pessoas, dá sabedoria, fortalece seu caráter e estabelece cada detalhe. E o mais incrível, o sucesso que Ele constrói na sua vida não abençoa apenas você, mas também todos que estão ao seu redor. Ao longo da história, muitos estudiosos tentaram entender a essência do sucesso. Filósofos, empresários e escritores buscaram traduzir em palavras o caminho que leva da ideia à realização. Entre eles, Napoleon Hill se destacou como um dos maiores pensadores sobre prosperidade e realização pessoal. Seu livro mais famoso, Pense e Enriqueça, é considerado um manual atemporal sobre como transformar sonhos em conquistas. No entanto, o que poucos percebem é que muito do que Hill ensinou já estava revelado nas páginas da Bíblia, especialmente em versículos como Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão estabelecidos. Quando analisamos esse versículo à luz dos ensinamentos de Hill, encontramos uma sintonia impressionante. Hill defendia que todo sucesso começa com um propósito definido. Em outras palavras, uma meta clara que guia os pensamentos e as ações. Sem propósito, a energia se dispersa e os esforços se tornam confusos. A Bíblia vai ainda mais fundo. Não apenas é necessário ter um propósito, mas esse propósito deve ser confiado a Deus. Assim, ele deixa de ser apenas uma ambição humana e passa a carregar o selo divino. Outro princípio central em Napoleon Hill é a fé inabalável. Ele afirmava que a fé é a base sobre a qual todas as grandes realizações se constroem. Essa ideia se conecta diretamente com a instrução bíblica. Quando Provérbios diz para confiar nossas obras ao Senhor, está justamente apontando para essa fé ativa, que não depende apenas da lógica ou da capacidade pessoal, mas da certeza de que Deus está à frente. Hill também falava da importância da persistência, destacando que muitas pessoas desistem a poucos passos do sucesso. A Bíblia confirma essa verdade quando mostra personagens como José, Davi e Neemias, que só alcançaram grandes feitos porque persistiram mesmo em meio às adversidades. Persistência não é teimosia, é convicção de que, quando Deus estabelece algo, vale a pena continuar. Outro ponto de contato entre a Bíblia e Hill é o poder da disciplina mental. Hill ensinava que o ser humano se torna aquilo que pensa continuamente. Pensamentos de fracasso produzem fracasso. Pensamentos de vitória produzem vitória. A Escritura já dizia isso em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Confiar as obras ao Senhor inclui também entregar a Ele nossos pensamentos, moldando nossa mente com verdades divinas e não com as limitações impostas pelo medo. Hill também falava sobre o poder do mastermind, a união de mentes em torno de um propósito comum. A Bíblia já nos ensinava esse princípio em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando unimos esforços e colocamos Deus no centro dessa união, os resultados se multiplicam. O que diferencia os princípios de Hill dos princípios bíblicos é a fonte do poder. Hill destacava a força da mente humana, enquanto a Bíblia ensina que, embora a mente seja poderosa, ela alcança sua verdadeira força quando está alinhada ao Criador. É como comparar uma lâmpada desligada a uma lâmpada conectada à energia elétrica. A estrutura é a mesma, mas apenas quando está conectada à fonte de energia é que cumpre seu propósito de iluminar. Assim, quando unimos o ensino prático de Napoleon Hill à sabedoria eterna da Palavra de Deus, criamos uma mentalidade completa. Não se trata apenas de querer vencer, mas de vencer com propósito, de crescer sem perder os valores, de alcançar sem se perder no caminho. O sucesso, então, deixa de ser um objetivo egoísta e passa a ser um reflexo da graça e da fidelidade de Deus na vida de quem crê e age. Provérbios capítulo 16, versículo 3, mostra a base.
Napoleon Hill mostra os métodos. Quando ambos se encontram, temos um mapa poderoso para viver de forma plena, equilibrada e bem-sucedida. E essa é a beleza. Deus não rejeita o esforço humano, mas o aperfeiçoa. Ele pega o planejamento, a disciplina e a persistência e transforma tudo em algo sólido, estabelecido e eterno. O versículo que estamos explorando nos mostra que o sucesso verdadeiro não nasce do acaso, mas da aplicação de princípios eternos. Entre esses princípios, a sabedoria ocupa o centro. Não é por acaso que Provérbios 4:7 afirma: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento. Esse conselho não é apenas uma sugestão, mas uma ordem espiritual que nos leva a compreender que o conhecimento sozinho não é suficiente. A sabedoria é o uso correto do conhecimento, aplicado no tempo certo e da maneira certa. Muitos vivem buscando atalhos para o sucesso, acumulando informações, mas sem nunca transformar isso em prática eficaz. A sabedoria vai além de aprender. Ela nos ensina a discernir, a tomar decisões que abrem caminhos e evitam armadilhas. Napoleon Hill também reforçava essa ideia quando dizia que a capacidade de decisão é uma das características mais marcantes das pessoas de sucesso. Uma mente sábia não hesita diante das escolhas, mas se posiciona com clareza. A sabedoria, no entanto, não é apenas fruto de estudo ou experiência, mas também de revelação espiritual. Quando você se aproxima da palavra, pede direção a Deus e observa atentamente os sinais que Ele coloca em sua vida, a sabedoria começa a fluir de dentro para fora. Esse fluxo interior é o que o diferencia daqueles que andam perdidos, mudando de direção a cada dificuldade. É a sabedoria que dá estabilidade à sua caminhada. Há ainda outro aspecto poderoso. A sabedoria protege. Provérbios 2:11 declara: o bom senso te guardará e o discernimento te protegerá. Em outras palavras, quem busca sabedoria não apenas prospera, mas também evita destruições. Quantas pessoas já perderam tudo o que tinham por falta de discernimento? Quantas oportunidades foram desperdiçadas por escolhas precipitadas? O que protege um investidor de cair em armadilhas ou um empreendedor de se lançar em negócios falidos é exatamente essa sabedoria que vem de Deus. Aqui entra também a disciplina. A sabedoria não age impulsivamente. Ela sabe esperar, analisar e agir no tempo certo. Napoleon Hill reforçava que a paciência é uma forma de sabedoria prática, pois sem ela, o desejo vira ansiedade e a ansiedade leva a decisões erradas. Por isso, quem deseja viver o sucesso revelado pelo versículo precisa aprender a cultivar uma mente sábia e paciente. Outro ponto essencial é que a sabedoria não é algo estático. Ela cresce. A cada experiência, erro ou vitória, você é chamado a refinar seu entendimento. O segredo é não endurecer o coração, mas manter-se ensinável. As pessoas que mais prosperam são aquelas que nunca acreditam que já sabem tudo. Elas estão sempre dispostas a aprender algo novo, a ouvir conselhos, a filtrar o que é útil e aplicar no momento certo. É importante destacar que a sabedoria não é contrária à fé, mas sua aliada. Muitas vezes, alguns acreditam que confiar em Deus significa agir sem pensar, mas o próprio Senhor nos chama a raciocinar, a avaliar, a agir com prudência. A fé nos dá coragem para seguir em frente, mas a sabedoria nos mostra como trilhar o caminho sem tropeçar. Assim, a verdadeira chave do sucesso revelada neste versículo é a união de fé, ação e sabedoria. Fé para acreditar, ação para colocar em prática e sabedoria para discernir e ajustar o rumo sempre que necessário. Essa tríade é o que sustenta quem deseja prosperar sem se perder. Por fim, é a sabedoria que molda seu caráter e garante que o sucesso não seja apenas momentâneo, mas duradouro. Muitos chegam ao topo, mas poucos permanecem lá, porque só a sabedoria pode sustentar o peso da vitória. O versículo nos alerta: não ignore a necessidade de adquirir entendimento, porque sem ele,
qualquer conquista se transforma em areia movediça. A sabedoria é o alicerce firme sobre o qual a vida vitoriosa deve ser construída. Chegamos ao ponto central desta jornada. O versículo que não deve ser ignorado nos mostrou que o sucesso não é resultado de sorte ou de esforço isolado, mas da combinação entre fé, disciplina, ação e sabedoria. Essa revelação é poderosa porque desmonta a ideia de que apenas a força humana garante prosperidade. Pelo contrário, a palavra deixa claro que a verdadeira prosperidade nasce da aliança entre o homem e Deus. Quando Provérbios, por exemplo, nos alerta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento, está mostrando que existe um segredo além da lógica humana. Isso não significa abandonar a razão, mas aprender a colocá-la sob a direção divina. É nesse ponto que muitos erram. Confiam demais em si mesmos, acreditando que podem prever, controlar e resolver tudo sozinhos. Mas a sabedoria bíblica ensina que a maior força não está em dominar, mas em se submeter ao plano maior. Napoleon Hill dizia que todo grande sucesso começa na mente. A Bíblia já declarava essa verdade há milênios. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam hábitos, e hábitos determinam destinos. O versículo que estamos explorando nos chama a alinhar pensamentos e atitudes à vontade de Deus. Esse é o caminho revelado. Não apenas querer prosperar, mas prosperar com propósito, com base sólida e sustentação espiritual. Se observarmos a vida das pessoas que alcançam resultados extraordinários, veremos um padrão. Elas cultivam foco, consistência e fé inabalável. Não se deixam abalar pelas primeiras dificuldades, não se distraem com atalhos ilusórios. Essa postura é exatamente o que a palavra nos ensina. O caminho para o sucesso não é instantâneo nem fácil. É construído passo a passo na fidelidade diária. Outro ponto essencial é que o sucesso, segundo a Bíblia, não pode ser separado do caráter. Não adianta acumular bens, se no processo se perde a integridade. O versículo revela que o caminho para o sucesso é, na verdade, um processo de transformação interior. Primeiro você se torna uma pessoa de princípios, e então os resultados externos começam a se alinhar. Essa é a diferença entre prosperidade passageira e prosperidade verdadeira que permanece. A disciplina da fé também precisa ser destacada aqui. Muitas vezes, os resultados não aparecem imediatamente, mas aquele que se apoia no Senhor e pratica a sabedoria, sabe esperar. O tempo da colheita sempre chega para quem planta com perseverança. Napoleon Hill chamava isso de persistência. A Bíblia chama de perseverança. Ambos apontam para a mesma lei universal. Quem não desiste, quem mantém a constância, inevitavelmente alcança o que deseja. O caminho revelado pelo versículo também nos lembra que não basta apenas orar e esperar. A fé sem obras é morta, como declara Tiago 2:26. Portanto, orar é essencial, confiar é indispensável, mas agir é o que completa a equação. O verdadeiro sucesso é resultado da cooperação entre a graça divina e a ação humana. Quando você se posiciona, Deus multiplica seus esforços e abre portas que jamais poderiam ser abertas pela sua própria força. Assim, a mensagem final é clara. Não ignore este versículo. Ele não é apenas uma frase antiga registrada em um livro sagrado. É um mapa que revela como qualquer pessoa, em qualquer tempo, pode prosperar. Sucesso não é privilégio de poucos, mas direito daqueles que decidem viver pela fé, pela disciplina e pela sabedoria. Agora, olhe para a sua vida e faça uma escolha. Você vai continuar tentando sozinho, confiando apenas no seu entendimento, ou vai se entregar ao caminho revelado por Deus? O convite está diante de você. O versículo nos mostra que existe um rumo certo, e quem o segue jamais será confundido. Portanto, caminhe com coragem, pratique os princípios, una sua fé à ação, e permita que a sabedoria de Deus
seja a sua bússola. O sucesso que você busca já está diante de você, e este versículo é a chave que abre essa porta. Não o ignore, viva-o, pratique-o e você verá a transformação acontecer.